Annyeong! Vocês já pararam para pensar o quanto já aprendemos durante 4 meses juntos? Pois é, estamos em março, tivemos um pequeno recesso, então fazendo a contagem, temos quase 4 meses estudando juntos. Já aprendemos vogais, consoantes, patins simples e já estamos nos patins duplos. Isso é muito bom. Agora nós precisamos garantir que vocês aprendam. Não basta a gente continuar falando, ensinando, explicando, se não conferirmos que vocês aprenderam bem, não é? Então vamos fazer uma revisão do que vimos nos patins duplos até agora, bem rapidinha, para dar sequência no conteúdo da aula de hoje, tá? Patins duplos, no final da expressão ou da palavra sozinhos, em regra pronunciaremos a primeira consoante e descartamos a segunda. Existem exceções? Sim. Lembram daqueles desenhos que a gente colocou para fazer a referência com o som? Patins lapa e lama. Nesses casos, pronunciaremos a segunda consoante. Descartamos apenas a primeira. E também nos casos de lobo no lago, lembram? Lupa, laca. No final da palavra, sozinhos, nós faremos o quê? Vamos pegar os patins lupo e lago e aprender vocabulário. Porque com eles o negócio é aprender vocabulário, não tem jeito. Já que cada palavra vai ser pronunciada de forma diferente. Não existe uma regra que consiga encaixar 100% nenhum desses dois. Lembram que eles são os rebeldes? Que eles fogem às regras, fazem o que bem querem, na hora que querem? Então, tudo isso aí que vimos é sobre os patins duplos no final das palavras ou expressões sozinhos, quando não vem mais nada depois deles. Já sucedidos de vogais, os patins se unem à vogal. Mas como? Se temos duas consoantes lá no parzinho do patim duplo, lá embaixo. Bom, a primeira consoante do parzinho fica na sílaba em que está o patim originalmente. A segunda consoante pula para a segunda sílaba e é pronunciada com a vogal da sílaba seguinte. Isso acontece na pronúncia, tá? Não se muda a escrita. Tá escrito assim? Fica assim. Se o patim é duplo, está ali quietinho na sílabazinha dele, na escrita a gente não muda nada. Só vamos saber que ao pronunciar, pegamos a segunda consoante do patim duplo e unimos ao som da vogal da sílaba seguinte. Existe aquela exceçãozinha básica, é claro, tem que ter, que é quando a segunda consoante do patim duplo é o hilt e tem uma vogal na sequência, então o hilt ele não vai se unir à vogal, ele simplesmente desaparece. E aí a primeira consoante que estava ali naquele patim duplo é que vai cumprir o papel do hilt, vai se unir ao som da vogal seguinte. Agora, a aula de hoje é para a gente falar sobre esses patins nos casos em que são sucedidos por consoantes. Calma, respirem, relaxem, que não tem problema, nada é impossível, nós vamos conseguir. Aprendemos os patins simples e eles foram estudados de um por um, lembram? Com os patins duplos estamos fazendo de forma mais geral, não há necessidade de irmos de um por um. Então, a explicação é bem mais fácil, só precisa prestar atenção, tá? E a primeira coisa com relação a patins duplos serem sucedidos de consoantes que precisamos saber é que se a consoante que sucede os patins duplos for um T, aquela consoante simples do nosso alfabeto coreano, nós vamos pronunciá-la com mais força. A pronúncia dela vai ser como um T, T, aquela consoante dupla, e não fraquinho como T, que é a consoante simples. Detalhes, então não precisamos decorar essa regra. Conforme formos ouvindo, repetindo, percebendo isso em diálogos, nós vamos ver naturalmente que é só um pouquinho mais de força que a gente faz para pronunciar essa consoante T, que será T, um pouquinho mais forte, tá bem? Então, se os patins duplos estão sucedidos de consoantes e essa consoante é a consoante T, essa consoante T vai soar como uma consoante dupla mais forte. T. Como, por exemplo, vocês já devem ter visto a palavra
optar, optar. Olha que o som da consoante T não foi optar, foi optar, tá, mais forte. Normal, natural, se você não conseguir entender ou perceber isso agora, com o tempo você vai conseguir. Não se preocupe, porque essa regrinha não vai prejudicar você caso você não entenda perfeitamente. Agora, falando sobre o patim duplo, que está sucedido dessa consoante T ou de qualquer outra, em regra, quando o patim duplo está sucedido de consoantes, qualquer uma delas, com o patim duplo, o que vai acontecer? Nós pronunciaremos, em regra, a primeira consoante e descartaremos a segunda. Olha só o que acabamos de falar agora há pouco. Optar, optar. Vejam que a consoante shoot, que está lá no patim, ela foi descartada, ela não aparece ali. Na pronúncia, nós não vamos ouvir o som dessa consoante. Optar, optar, ok? Isso é o que acontece em regra. Isso acontece com todos os patins duplos. Ao ser sucedido de consoante, pronunciamos apenas a primeira consoante do patim duplo? É isso? Não, nós temos exceções. Primeira coisa que vimos hoje é que quando o patim duplo é sucedido da consoante T, essa consoante T simples será pronunciada com o som da consoante T dupla, forte. Vamos pensar agora de maneira mais geral, para todos os casos. Em regra, quando temos um patim duplo sucedido de consoante, em geral, a pronúncia do patim que vamos ouvir é apenas da primeira consoante. Em regra, primeira consoante é pronunciada, a segunda é descartada e a sílaba seguinte da consoante que vier é lida normalmente. Muito bem, agora deem uma olhadinha no quadrinho ao lado e observem que temos 4 tipos de patins duplos. A pronúncia desses 4 patins duplos, quando são sucedidos de consoantes, é a seguinte. Pronuncia-se a primeira consoante, descarta a segunda e segue lendo normal a consoante da sílaba seguinte, sem problema. A menos que seja um T, que a gente pronuncia com um pouquinho mais de força. Mas, de maneira geral, pronuncia a primeira consoante, descarta a segunda. Vamos agora, então, ver exemplos de palavras que contenham o patim duplo, sucedido de consoante de maneira mais geral, mais abrangente. Várias consoantes diferentes sucedendo o nosso patim duplo, para a gente perceber o que acontece. 넋두리, 많고, 맛이 없다. 얹다, Muito simples, não é? Vamos revisar agora? No final da palavra sozinhos, em regra, pronuncia a primeira, descarta a segunda. Se for lapa ou lama, pronuncia a segunda. Se for laba ou laga, lobo no lago, nós vamos adaptar, vamos aprender vocabulário para perceber cada palavrinha como é pronunciada. Agora, sucedidos de consoantes, podemos fazer um destaque para 4 patins duplos. Eles são estes do quadrinho. E nós sabemos que nestes casos, se temos esses patins duplos sucedidos de consoante, nós vamos pronunciar sim, à risca, seguindo a regra, a primeira consoante e descartando a segunda, pronunciando a consoante da sílaba seguinte sem problema algum. Lembrando que se a consoante da sílaba seguinte for um T, nós vamos pronunciar esse T com um pouquinho mais de força, como um T, consoante dupla. Nossa aula hoje fica por aqui, vamos com calma. Na próxima aula, veremos mais situações em que os patins duplos são sucedidos de consoantes e veremos o que acontece em outros casos, nos casos em que os patins não pertencem ao grupo que aparece no quadrinho ao lado. A gente se vê na interação. 안녕!